A Rússia controla completamente Luhansk. Essa foi a principal declaração do Ministério da Defesa da Rússia em 1º de abril, ao destacar que a Ucrânia perdeu uma região importante. Mas Luhansk não está tão sob controle quanto a Rússia acredita. Neste momento, algo estranho está acontecendo na região, enquanto as forças russas sentem como se estivessem vivendo em um filme do Exterminador do Futuro na vida real. Os céus sobre Luhansk não pertencem mais à Rússia, agora pertencem à Ucrânia. Máquinas de metal estão causando mortes nas forças de Putin em Luhansk, e em poucos dias veremos a virada da Ucrânia na região. O terceiro corpo de exército da Ucrânia responde às alegações russas de controle sobre Luhansk. Usando o Telegram, o corpo desmentiu rapidamente as alegações russas, ao mostrar uma operação que evidencia a fragilidade do controle da Rússia em Luhansk. Em resposta à declaração do inimigo sobre a captura de Luhansk, anunciamos operação para controlar rotas logísticas em Luhansk e no leste de Slobozhansk. O corpo anunciou em alto e bom som: Luhansk, Starobilsk, Alchansk, Brianka e Kadivka estão agora sob controle dos drones do terceiro corpo de exército. Isso mostra que, apesar das muitas tropas russas, faltam defesas aéreas para impedir danos causados por drones ucranianos em Luhansk e até no território russo. Isso é controle. Se os céus estão abertos, vêm os exterminadores voadores. Soldados russos estão apavorados, percebendo que sua proteção é ilusória, enquanto o terceiro corpo de exército ataca repetidamente. Detalhes da operação mostram como a Ucrânia prejudica a Rússia em Luhansk. E o que vemos nessa operação é o começo de um problema muito maior para Putin. Neste momento, é a Ucrânia que controla os céus de Luhansk. Por trás disso há um problema maior. A Ucrânia se prepara para contra-ataques terrestres que podem fazer a Rússia perder território e controle aéreo em Donbass. Tudo indica que algo grande está chegando. Vamos explicar o que isso significa em minutos. Mas primeiro, vamos à operação em si. O Kiev Post traz os detalhes em uma reportagem de 31 de maio, onde revela que o terceiro corpo de exército realizou uma operação de alta intensidade que conseguiu facilmente contornar a maioria das medidas defensivas que a Rússia tem em Luhansk. As defesas aéreas tradicionais não foram problema. As poucas que restam podem ter atirado, mas não impediram os drones da Ucrânia. O guarda-chuva regional de guerra eletrônica da Rússia em Luhansk não conseguiu impedir os drones da Ucrânia, que os contornaram facilmente. Isso nos diz duas coisas. A guerra eletrônica russa não alcança tão longe quanto Putin precisa, e a Ucrânia conhece a localização dos equipamentos de EW russos na região. Após superar as defesas russas, drones ucranianos lançaram ataques precisos, incendiando equipamentos militares russos. Veículos blindados foram neutralizados dentro de Luhansk, o que significa que eles não poderiam mais ser usados para apoiar os ataques russos mais profundamente na região de Donbass. Drones ucranianos destruíram depósitos avançados de munição, deixando as forças russas sem projéteis para ataques. Essas forças na linha de frente vão enfrentar as defesas da Ucrânia completamente despreparadas, tudo por causa dos exterminadores voadores que eles não conseguem ver. Em Lugansk, os capangas de Putin estão com tanto medo de enfrentar uma ameaça mortal que avança pela região. O domínio aéreo da Ucrânia em Lugansk é tão grande que até o terceiro corpo de exército realizou ataques ao território russo. Drones do corpo usaram Lugansk como corredor para um ataque que penetrou fundo na Rússia, atingindo o posto de controle de Izverina. Este posto de controle não é só uma passagem entre Ucrânia e Rússia. É uma artéria logística essencial que permite à Rússia enviar munição, tropas e blindados da Rússia para as linhas de frente no Donbass por meio de Lugansk. Essa pode ser a verdadeira história da Rússia perdendo o controle aéreo em Lugansk. Com essa perda de controle, vem a perda da logística, e sem logística, os ocupantes em terra, tanto em Lugansk quanto na região mais ampla de Donbass, ficam mais vulneráveis do que nunca. No comando da operação está um soldado com conexão mais profunda com Lugansk do que qualquer força russa ocupante. Esse soldado é Alexander Ivantsov, que usa o codinome Skid, que significa leste. E ele é comandante de pelotão e nativo de Lugansk. Sua unidade, Skid, está entre as tropas de elite do terceiro corpo de exército, segundo o Kiev Post. Ivantsov luta desde a invasão da Rússia. Uma das façanhas mais ousadas de Ivantsov foi uma operação de guarnição aérea de helicóptero, na qual ele foi enviado de helicóptero para a usina de aço Azovstal, em Mariupol, para reforçar as defesas. Ele lutou bravamente, escapou quando preciso e percorreu quilômetros de território ocupado para voltar às linhas ucranianas. Agora, Skid é oficialmente um herói da Ucrânia,
tendo recebido o título após suas façanhas em Mariupol. Após o ocorrido em Luhansk, achamos que a Ucrânia talvez deva criar um novo título de super-herói, além do que Skid já tem. Apesar do feito impressionante do terceiro corpo de exército em Luhansk, é inegável a importância da operação. O mais assustador disso tudo são as imagens captadas pelos drones do corpo em Luhansk. Essas imagens foram compartilhadas na postagem do corpo no Telegram e revelam que a cidade de Luhansk se tornou uma cidade fantasma, pelo menos no contexto das defesas russas. Grande parte da cidade permanece intacta. O drone ucraniano sobrevoa pontos importantes de Luhansk, como a avenida principal, um grande hotel central e até o circo. Os palhaços russos que deveriam atirar no drone ucraniano não são vistos. Na verdade, não há qualquer tipo de disparos de defesa antiaérea. O drone da Ucrânia cruza a ponte sobre o rio Luanka, com vista para a roda gigante do Parque 1º de Maio. Nada da Rússia. Ele sobrevoa a rua Radianska, onde fica o prédio da administração regional da cidade. A Rússia quer proteger o prédio, mas não há disparos de defesa aérea. Os pontos de referência, como o Hotel Luhansk e a mina de carvão, são vistos repetidamente. Nenhum abriga soldados russos ou defesas aéreas para impedir ataques da Ucrânia. Para os drones da Ucrânia, tudo é fácil. Parece que os russos fecharam tudo e se esconderam. Finalmente, o alvo do drone ucraniano aparece, um veículo militar russo com ocupantes, que parecem alheios ao drone da Ucrânia, até que seja tarde demais. O drone se aproxima, atinge o veículo e a cena se repete diversas vezes por Luhansk e dentro da própria Rússia. Esse tipo de operação não deveria ser possível. As defesas aéreas russas em Luhansk deveriam ter impedido os drones ucranianos, mas falharam. A guerra eletrônica deveria ter desviado esses drones do curso. A guerra eletrônica falhou. Isso mostra que a Rússia ocupa Luhansk, mas não controla os céus da região, o que é um problema para Putin. Ele está contando com a campanha terrestre exaustiva da Rússia para avançar na Ucrânia. E essa campanha terrestre, por sua vez, depende da logística nos territórios ocupados funcionando sem problemas. Quando essa logística falha, como estamos vendo agora em Luhansk, o avanço russo desmorona e as forças de Putin em terra ficam enfraquecidas. Controle? Mais controle? Luhansk está mais vulnerável agora do que esteve em quase qualquer momento da guerra, e tudo indica que algo grande está sendo preparado. A Ucrânia aproveita a perda de controle russo nos céus de Luhansk para atacar a logística, algo que já ocorreu antes. Campanha de ataques de médio alcance da Ucrânia começa no ar e termina com contra-ataques em terra. É esse tipo de assunto que mostramos no The Military Show. Tem muito mais, então inscreva-se no canal para receber notícias da guerra na Ucrânia, que a grande mídia não conta. Então, os céus de Luhansk pertencem à Ucrânia. Alguns alegam que as declarações do terceiro corpo de exército são mais simbólicas do que evidência de que a Ucrânia controla o espaço aéreo em Luhansk. Há muito a se dizer sobre o lado simbólico das coisas. A propaganda de Putin faz parecer que a Rússia controla Luhansk tão completamente que a Ucrânia nem consegue atingir a região. O terceiro corpo de exército e seus drones sempre contestaram e provaram isso com o ataque no fim de maio. Mas há mais do que isso. As imagens dos ataques de drones do corpo mostram que as defesas da Rússia estão longe de serem tão fortes quanto deveriam ser. Isso não é simbolismo, mas preparação para expandir uma campanha de médio alcance que já trouxe grandes resultados para a Ucrânia em 2026. Vamos analisar essa campanha. Antes de 2026, a Ucrânia tinha restrições para atacar a retaguarda russa nos territórios ocupados. Ela conta com foguetes e mísseis, como os Hammer aéreos e Atacms, capazes de atingir posições russas. Mas, quando se tratava de drones, a maior parte do que a Ucrânia tinha em seu arsenal eram drones FPV dedicados às linhas de frente e drones de longo alcance usados para atacar a própria Rússia. Mas 2026 trouxe consigo uma nova fase da guerra na Ucrânia. Pela primeira vez desde a invasão de Putin, a Ucrânia desenvolveu um suprimento constante de drones de médio alcance, capazes de atingir alvos a até 200 km da linha de frente, sem altos custos. Isso muda o jogo para a Ucrânia. E o que está acontecendo como resultado pegou Putin completamente de surpresa. O novo arsenal de drones da Ucrânia traz armas como o Hornet, com alcance de 200 km e carga útil de 5 kg e custa apenas $5.000. Essa combinação de custo-benefício e poder de fogo ameaça os ativos logísticos russos, representando um novo desafio para Putin. Com drones como esses, os ataques de médio alcance da Ucrânia aumentaram drasticamente. Em abril, os ataques de médio alcance da Ucrânia à Rússia dobraram em relação a março e foram 4 vezes maiores que em fevereiro. Isso não é coincidência, é uma campanha.
Campanha com propósito claro. A estratégia da Ucrânia é sufocar a logística russa na retaguarda ocupada. O novo programa do Ministério da Defesa da Ucrânia apoia essa campanha, chamado Bloqueio Logístico. O programa destinará mais de 110 milhões de dólares para apoiar unidades ucranianas que atingem os mesmos tipos de alvos que o terceiro corpo de exército atinge em Luhansk. É basicamente um esquema de incentivos. Derrube mais veículos e defesas aéreas e você receberá o que precisa para realmente ferir a Rússia, nos lugares onde Putin achava que seus soldados estavam seguros. O terror psicológico que essa campanha causa nos soldados russos não pode ser subestimado. Durante meses, as forças de Putin em lugares como Luhansk achavam que estavam praticamente seguras, com apenas um ataque de míssil ocasional rompendo o véu dessa ilusão. Agora, toda a sensação de segurança sumiu. A Ucrânia, ao provar que pode voar drones impunemente sobre Luhansk, mostra aos soldados da Rússia que nada mais os protege. Eles não estão seguros. Mas o real problema é que a campanha de médio alcance da Ucrânia apoia uma ofensiva terrestre que recupera território tomado pela Rússia em quantidade recorde. Em relatório de 25 de maio, o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, afirma que a nova estratégia da Ucrânia mudou o caráter posicional da guerra pela primeira vez desde 2023. Estamos vendo o impacto. Os avanços russos estão tão estagnados que seus ganhos mensais são praticamente nulos. A Ucrânia, por outro lado, está criando as condições necessárias para manobras mecanizadas limitadas e contra-ataques em nível tático, que são construídos com base nos ataques de médio alcance que está realizando. O êxito da Ucrânia em conter e reverter avanços russos em partes da linha, além da retomada limitada de manobras mecanizadas táticas, pode indicar uma nova fase da guerra, afirma o ISW. É essa nova fase que preocupa Putin em Luhansk. Já vimos a Ucrânia fazer diversos contra-ataques apoiados por sua campanha de ataques de médio alcance. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o país recuperou 590 km² de seu território da Rússia desde o começo de 2026. Grande parte dessa libertação ocorre nas regiões sul e sudeste da Ucrânia. No entanto, vimos a Ucrânia começar a fazer progressos no Donbass. Em 19 de maio, foi noticiado que as forças ucranianas avançaram 3 km em Pokrovsk, região que a Rússia diz controlar. Há paralelos com o que vimos em Luhansk em todo lugar. A Ucrânia já mostrou que pode atacar a retaguarda próxima, como fez em Luhansk. A aparente ausência de defesas aéreas em Luhansk contribuiu para isso. Com os drones ucranianos alcançando a região, surgem oportunidades. O corte das artérias logísticas enfraquece as defesas russas em Luhansk. O controle dos céus pode evoluir para contra-ataques às defesas russas enfraquecidas, permitindo à Ucrânia libertar território em Luhansk. Esse padrão já foi visto em 2026 e pode se repetir em Luhansk, trazendo grandes problemas para Putin na frente de Donbass, que abordaremos em breve. Sobre os aspectos simbólicos do que a Ucrânia alcançou em Luhansk, não só as tropas russas em terra começam a se sentir como se estivessem em um filme do Exterminador do Futuro, os blogueiros militares da Rússia estão tão apavorados com o que a Ucrânia está fazendo quanto as tropas em terra, e eles têm relatado sobre a situação em Luhansk. O ISW relata que blogueiros militares confirmam que a Ucrânia está realizando ataques de médio alcance em Luhansk, sendo que a penetração das defesas aéreas da região também significa que os drones ucranianos têm caminhos livres até regiões russas como Rostov. Os ataques em Donetsk e Luhansk também estão causando escassez de combustível e suprimentos de munição, o que contribui para o enfraquecimento na linha de frente, que precisa acontecer para que a Ucrânia realize seus contra-ataques direcionados em terra. Embora Luhansk não seja o alvo direto, o controle aéreo ucraniano em Luhansk dificulta Donetsk, já que soldados dependem de equipamentos vindos por Luhansk para apoio na linha de frente. O controle da Rússia sobre Luhansk não é aquilo que eles afirmam, e já estamos começando a ver blogueiros militares russos revelarem esse fato, o que significa que a propaganda da qual Putin depende tanto também está começando a ruir. Isso nos leva a outra questão que os ataques da Ucrânia em Luhansk criam. Putin perde rapidamente poder de barganha nas negociações de paz. As grandes alegações da Rússia sobre o controle de Luhansk, assim como suas afirmações de controlar cidades como Pokrovsk, não estão sendo feitas apenas para convencer o povo russo de que a suposta operação militar especial está no caminho certo. A Rússia faz esse tipo de afirmação porque quer criar a impressão de que está avançando descontroladamente pela Ucrânia e que o exército ucraniano não pode fazer nada para impedir a perda da região de Donbass. Como o controle aéreo de Luhansk pela Ucrânia afeta a narrativa de Putin? Nada de bom, com certeza.
À medida que o avanço russo desacelera e a Ucrânia prova que as afirmações de Putin sobre ela ser uma força esgotada são falsas, a perspectiva de a Rússia conseguir um acordo de paz que resulte na cessão do Donbás pela Ucrânia está desaparecendo. A Ucrânia sabe disso. Por isso, segundo a Nova Voz da Ucrânia, em 29 de maio, a Ucrânia busca conversas em nível de líderes com a Rússia após a desaceleração das negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos. Esse formato de negociações liderado pelos Estados Unidos atingiu o limite de sua eficácia, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Syabry. Chegou a hora de a Ucrânia apresentar o que Andriy Syabry chama de propostas viáveis à Rússia. As propostas começariam com o fim das hostilidades na linha de contato, seguido por negociações de paz. A Rússia pode ter que aceitar essa nova negociação. A guerra na Ucrânia chegou a um ponto de virada e nada está indo a favor da Rússia. A Ucrânia está intensificando sua guerra com drones e começou a atingir tipos de alvos que nunca conseguiu atingir antes. A Ucrânia faz avanços na linha de frente e sua estratégia de médio alcance prepara o caminho para possíveis progressos até Luhansk. Nada disso está acontecendo de acordo com o plano de Putin. O líder russo fixou setembro como prazo para o colapso total do Donbás, informação já reportada pela inteligência militar ucraniana em abril. Na época, isso parecia uma meta ambiciosa. Enquanto drones ucranianos sobrevoam Luhansk sem resistência russa, isso parece absurdo. O controle do Donbás é o principal impasse nas negociações de paz atuais. Antes da operação do Terceiro Corpo de Exército, a Rússia dizia ter controle total sobre Luhansk e convencia pessoas importantes disso. Esse controle já não é mais o que Putin precisa que seja. Os céus sobre Luhansk são da Ucrânia. Os ataques da Ucrânia nos territórios ocupados e além estão ficando mais fortes e intensos. Se Putin quiser ter alguma esperança de sair da guerra com ao menos um mínimo de dignidade, ele precisa decidir iniciar negociações agora. Se não fizer isso, a Ucrânia pode usar o controle aéreo em Luhansk para ganhar vantagem terrestre no Donbás. Avanços estão sendo feitos em lugares que supostamente já deveriam ter caído, e Pokrovsk é o exemplo perfeito. Mencionamos isso antes. A Ucrânia avançou 3 quilômetros na cidade que a Rússia diz controlar. Por que isso importa? O que significa para a campanha russa no Donbás? Você pode descobrir as respostas para essas perguntas e muito mais assistindo ao nosso vídeo, que mostra como a Ucrânia completou seu avanço brutal pelas linhas de Pokrovsk. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para ver mais das nossas análises sobre o que realmente está acontecendo na guerra na Ucrânia. E obrigado por assistir.